O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo. Seja muito bem-vindo, você que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui a edição de número 436 do Xadrez Verbal. E você deve estar se perguntando, cadê o Matias? Então, como a gente explicou no programa passado, eu estou numa viagem, nesse momento, uma viagem a trabalho, inclusive, que foi uma oportunidade que apareceu de última hora, e nessa semana ficou muito difícil conciliarmos para gravar, porque tem a diferença de fuso horário, tem os outros compromissos do Matias, tem os meus compromissos aqui também, então a gente vai fazer um programa um pouco diferente essa semana e eu já vou explicar para vocês como é que vai ser. Porém, antes eu queria lembrar para vocês que esses programas, mesmo à distância, eles só são possíveis graças ao seu apoio, ao seu carinho, ao ato dos nossos ouvintes divulgarem o programa e também aos nossos parceiros como a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que está com a 4ª semana de imersão de IA com o Google Gemini. Tá? E nessas próximas semanas, agora nesse final de setembro, tá? São as suas últimas chances de participarem da imersão gratuita da Alura. Durante 4 dias, você vai aprender, experimentar e criar com ferramentas como Google Gemini, Canva, Google Workplace e outros. Você vai aplicar IA em projetos práticos que aumentam a sua criatividade, produtividade e automação. E no final disso, você vai sair com um projeto real de IA como parceria estratégica na sua evolução profissional. Nós que temos muitos e muitos ouvintes que são da área de tecnologia, de programação, de computação. Então, confere lá no nosso link alura.tv/xadrezherbal-imersão, sem tio, claro, -IA-4. Tá? O link vai estar na descrição do episódio, seja no site do Xadrez Verbal, seja no seu agregador favorito de podcasts. Então entra lá e confere a semana de imersão IA com Google Gemini e Alura, certo? Esse programa, então, a gente vai ter, primeiro, a nossa participação tradicional, anual, do nosso queridíssimo Guilherme Casarões. Esse ano a gente explorou ele um pouquinho mais, Ele vai comentar tanto o discurso do Lula na ONU, o discurso de abertura brasileiro, como ele faz todo ano, e também comentar um pouco sobre a questão do Mahmoud Abbas, e o fato de que os Estados Unidos não concederam visto a ele, alegando que, como a Palestina não é um Estado-membro, etc., e ele fez um pronunciamento por videoconferência. Tá? Então a gente sempre agradece ao nosso querido Casarões. O assunto roubou o nosso convidado, brincadeiras à parte, um abraço para todo mundo da produção do assunto com a Natuza Neri, mas o Casarões é nosso, revelação nossa, tá? E não tem contrato de exclusividade, então a gente deixa, então tá tudo bem. Tá? Depois eu vou comentar o discurso do Donald Trump, o encontro do Trump com o Erdogan e alguns dos discursos dos primeiros 2 dias da Assembleia Geral da ONU. E aí a gente vai ouvir a Silvia comentando sobre os discursos do Milei e do Gustavo Petro, o Matias comentando os discursos do Uruguai e do Chile, e a nossa querida professora Vivian falando do encontro entre Milei e Trump, e isso ligado ao fato de que hoje a Argentina tem uma dívida muito grande com os Estados Unidos, tanto de forma bilateral, mas também via o FMI, com os Estados Unidos como principal fiador dessa dívida, certo? E o programa de hoje é o número 436 e o nosso querido Andrei Campos, ele mora em Porto Alegre e ele falou pra gente do ônibus 436 Jardim IP, que levou ele diversas vezes para arbitrar em torneios de xadrez e é um dos melhores ônibus da capital, porque o ar-condicionado funciona bem e costuma ter lugar para sentar. E ele mandou um abraço pra gente e um beijo pra namorada dele, a Natália Rosas.
E falando em beijos e abraços, mandar também abraço para Mariana Lemos, que trabalha com TI e é namorada do Cláudio, palmeirense, fotógrafo, que nessa função profissional de fotógrafo está aqui comigo na mesma viagem, com o mesmo grupo, né? Eu estou gravando esse áudio para vocês nesse momento em Belgrado. Como eu mencionei, eu vou comentar os discursos dos 2 primeiros dias da Assembleia Geral, os dos dias seguintes, incluindo aí questão, por exemplo, envolvendo a Armênia, o discurso do Netanyahu, que vai ser na sexta-feira. Isso vai ficar para o programa que vem, tá bom? Conto com a compreensão de vocês, né, nesse formato um pouco diferente do nosso programa, e sei que alguns de vocês às vezes podem ficar um pouco chateados, tá? Mas novamente conto com a compreensão, né? E peço que divulguem, compartilhem o programa, até porque conta com o brilhantismo do nosso querido Casarões, que é quem a gente vai ouvir agora. Coluna aberta. Olá, amigos do Xadrez Verbal, aqui é o Guilherme Casarões e mais uma vez, como manda a tradição, retorna ao podcast mais querido dos internacionalistas de todo o mundo para comentar o discurso do presidente brasileiro na abertura do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. E dessa vez eu falo direto de Miami, o novo epicentro do Império Americano, onde eu estou trabalhando agora na Universidade Internacional da Flórida. E eu gostaria de propor aqui um formato um pouco diferente para essa minha análise. Ao longo dos últimos dias, surpreendentemente, os meios de imprensa deram menos centralidade ao discurso do Lula do que a um comentário feito logo na sequência pelo presidente Donald Trump. Numa parte de pouquíssimos segundos e em meio a críticas duras ao Brasil, o republicano disse ter encontrado com Lula a caminho da tribuna. E aqui eu cito: "Ele me pareceu um homem bem legal", Trump se referindo a Lula. "Ele gostou de mim e eu gostei dele. E só faço negócios com quem eu gosto. Tivemos uma química excelente." Está lá no minuto 50 do discurso para quem quiser procurar. Eu começo por essa fala porque ela virou não só a grande manchete do dia, mas também uma fábrica de memes e de disputas narrativas de lado a lado. Enquanto apoiadores do governo celebravam o início de um bromance entre Trump e Lula, exaltando o carisma e as habilidades diplomáticas do petista, importantes porta-vozes bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram rápidos ao dizer que a menção a Lula não passou de uma estratégia de Trump para forçar Lula à mesa de negociação e conversar com o Brasil em posição de força. A verdade é que só saberíamos se a química era amor ou era cilada quando a conversa acontecer. Ainda não sabemos se o encontro será virtual, telefônico ou se poderá evoluir para um tete-a-tete na Casa Branca. Se Lula aceitar jogar na casa do adversário, aliás, sempre corremos o risco de uma tentativa de humilhação pública internacional, como ocorreu recentemente com o ucraniano Volodymyr Zelensky ou com o sul-africano Cyril Ramaphosa. Apesar do entusiasmo com a abertura de um canal direto de conversa, é necessário cautela por parte do governo brasileiro. E essa cautela se faz particularmente necessária menos pela dimensão pessoal da relação entre Lula e Trump e mais pelo que, nessa quadra da história, ambos os líderes representam. Com perdão da longa digressão, aqui eu volto à minha proposta original. Em vez de olhar somente para o discurso do Lula, eu quero fazer uma leitura traçando um paralelo entre a sua fala e a de Donald Trump. Não poderíamos ter falas tão antagônicas. Assistir ao presidente americano falar na sequência do brasileiro, eu tive a sensação de os dois discursos serem a imagem espelhada um do outro, mas um espelho distorcido daqueles de parque de diversões. Para usar uma analogia de tiozão, parecia que estávamos girando um disco de vinil ao contrário. E quem já passou dos 40, como eu, sabe bem o que acontece quando tocamos uma música da Xuxa ou dos Beatles em reverso. Enfim, na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral, tivemos o discurso de estadista e o discurso de narcisista. Um discurso sóbrio, objetivo e diplomático e o outro histriônico, tortuoso e agressivo. Um discurso propositivo, realista e agregador de um lado e do outro indestrutivo, moralista e divisivo. Colocando-os lado a lado, fica claro que há uma linha narrativa comum. A ONU está em crise, incapaz de endereçar de maneira adequada os grandes problemas globais. A distância começa a ficar clara quando observamos que problemas são esses.
Para Lula, são o extremismo, o autoritarismo, o unilateralismo, a pobreza e as mudanças climáticas. Para Trump, são a imigração, as chamadas energias verdes, o terrorismo, o politicamente correto, o globalismo representado pelas Nações Unidas e, claro, a escada rolante e o teleprompter da sede da ONU em Nova York. As soluções também são distintas e distantes. A visão brasileira passa, em primeiro lugar, pela reafirmação da soberania como princípio basilar das relações entre Estados. No caso da política externa brasileira, pensamos muito em soberania associada a uma outra ideia, a de autonomia. Ou seja, o Brasil não tolerará qualquer tentativa de interferência em seus assuntos domésticos. O início do discurso de Lula, que trata do papel e da resiliência do judiciário, deixa isso muito claro. Sem nomear culpados, condena a ingerência externa e exalta a defesa da democracia no país. Talvez o mais simbólico da sua fala, que destoa de anos anteriores, tenha sido a capacidade de falar da situação brasileira, extrapolando-a para outras situações do mundo. Vale lembrar que Lula e o presidente espanhol Pedro Sánchez realizaram no dia seguinte a essa fala a segunda edição do evento em defesa da democracia, combatendo o extremismo, em que países, em sua maioria governados pela centro-esquerda, compartilharam visões e experiências sobre a proteção e a promoção da democracia nos seus próprios territórios. Ao contrário de 2024, dessa vez os Estados Unidos não participaram desse evento promovido por Brasil e Espanha. E isso é sintomático da maneira como o governo Trump enxerga o mundo. As 3 liberdades mais importantes são a de expressão, a de mercado e a de religião. Todas elas dialogam diretamente com o famigerado Projeto 2025, construído em torno de uma plataforma nacionalista cristã, privatista e armamentista para dentro, protecionista e isolacionista para fora. Nenhuma dessas liberdades, tomadas individualmente ou mesmo nesse conjunto, é sinônimo de democracia liberal. Aliás, o Trump, no seu discurso, não menciona a democracia em nenhum momento. E aqui, prefeito de comparação em 2019, na sua última passagem pela Assembleia Geral, ele falou 4 vezes a palavra democracia. Se para Lula os problemas do mundo devem ser resolvidos por todos, a solução de Trump para as mazelas do planeta passam por ele mesmo, que, segundo o próprio, acabou com 7 guerras em 7 meses, fechou as fronteiras à imigração ilegal e ao narcotráfico, acabou com crime nas grandes cidades, limpou o ar, salvou as vacas das mãos dos ambientalistas radicais, embelezou o carvão, resgatou as fábricas, aumentou tarifas, reduziu a inflação e agora é candidatíssimo a um prêmio Nobel da Paz. Em suma, o Trump, segundo ele próprio, corrigiu os rumos de um país à deriva e refém de uma alegada histeria liberal sob a administração de Joe Biden, que, aliás, foi mencionado 7 vezes no discurso do Trump, e o Obama foi falado também uma vez. Agora os Estados Unidos, a partir do discurso do Trump, querem exportar as lições do seu belo mandato para os seus amigos europeus e, em menor grau, para os latino-americanos também. Agora vamos colocar os discursos lado a lado, com ênfase, claro, no do nosso presidente. A estrutura da fala do Lula foi um pouco diferente do habitual dos mandatários brasileiros, que geralmente realizavam um grande diagnóstico sobre o estado das coisas na política internacional, elaboravam alguns prognósticos a partir da perspectiva brasileira e discorriam sobre as ações do Brasil, internas e externas, que servem de baliza para o avanço da agenda multilateral. Lula, dessa vez, articula sua fala a partir de 3 pilares: multilateralismo, soberania e democracia. Ao costurar essas 3 dimensões, ele comenta a situação política da América Latina, fala dos conflitos internacionais vigentes, chama a atenção do mundo para as mudanças climáticas e a urgência de soluções tangíveis na COP30, que ocorrerá em Belém, e dedica brevíssimas linhas à reforma da ONU. Eu até entendo que o Lula já havia esgotado o seu pleito pela reforma, que ele elaborou em detalhes no discurso do ano passado, mas não deixa de ser surpreendente que, na celebração do 80º da ONU, efeméride que sempre é um convite ao debate sobre reforma, esse tema tenha ganhado menos centralidade. Agora vejam aqui, eu vou citar algumas passagens, o tom do discurso do Lula já no seu início. Ele diz assim, eu cito, hoje os ideais que inspiraram seus fundadores da ONU, em São Francisco, estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história.
O multilateralismo está diante de nova encruzilhada, a autoridade dessa organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. E aí ele continua: atentados à soberania, sanções arbitrárias, intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Aqui, de novo, ele fala do Brasil, mas extrapola para questões mais amplas. E ele amarra esse ponto dizendo que existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Se a gente pega a fala do Trump e olha para aquilo que ele fala sobre o multilateralismo, eu destaquei aqui uma passagem que eu acho muito interessante. Lembrando que o Trump usou quase 50 minutos, um pouco mais de 50 minutos na realidade, para o seu discurso, que é quase o dobro daquilo que habitualmente é falado. O Trump ele diz assim: eu acabei com 7 guerras, lidei com os líderes de cada um desses países e nunca recebi sequer uma ligação telefônica das Nações Unidas oferecendo para ajudar a fechar os acordos. Tudo que eu tive das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou no meio quando eu estava lá. Se a primeira-dama não tivesse em ótima forma, eu teria caído, mas ela está em ótima forma. Nós, aliás, estamos em ótima forma e ficamos em pé. E aí o teleprompter não funcionou. Essas são as 2 coisas que eu ganhei das Nações Unidas: uma escada rolante defeituosa e um teleprompter defeituoso. Então percebam aqui, depois ele faz até um comentário sobre o tempo em que ele era corretor imobiliário, um magnata imobiliário em Nova York, que ele ofereceu à ONU uma proposta de reforma do prédio e a ONU não aceitou. Mas o ponto aqui é interessante porque a gente começa a perceber que, embora ambos estejam frustrados com a situação vigente, a visão do Lula é uma visão de uma frustração no sentido de corrigi-la e de alguma forma, reenergizar as Nações Unidas. A visão do Trump é basicamente de humilhar a organização internacional, como ele, aliás, já tem dado várias demonstrações ao longo desse breve segundo mandato. O Lula continua, na fala dele, falando da situação específica do Brasil. Então ele vai do geral para o particular e ele diz o seguinte, eu cito: não há justificativa para medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e a nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. E ele amarra: não há pacificação com impunidade. E vejam que aqui ele não fala o nome do ex-presidente Bolsonaro, ainda que a referência seja óbvia. Ele fala, em particular, da situação do Brasil, claro, na relação com os Estados Unidos, mas tampouco cita os Estados Unidos de maneira muito diplomática. E isso também contrasta com um pedaço lá no final do discurso do Trump, em que ele nominalmente cita o Brasil e fala muito mal do Brasil, a bem dizer. Então aqui eu vou ler as 2 passagens em que o Trump fala da relação do Brasil com os Estados Unidos ou vice-versa. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros, por meio de censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Então vejam aqui que, de novo, a questão do espelho, né? O Lula fala da situação brasileira a partir da perspectiva de que o Brasil não aceitará nenhum tipo de interferência, e o discurso do Trump vai justamente no caminho da interferência, fazendo um juízo sobre o que está acontecendo no Brasil, embora muito distorcido. Aí ele faz aquela piadinha de que ele encontrou o Lula, de que eles tiveram química, de que ele gostou do Lula e o Lula gostou dele, etc. Aí ele continua dizendo o seguinte: mas também no passado, vocês conseguem acreditar? O Brasil injustamente tarifou a nossa nação. Mas agora, por causa das nossas tarifas, nós estamos acertando-os, atacando-os novamente. E nós estamos atacando-os de maneira muito dura. Como presidente, eu sempre defenderei a nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, eu sinto muito em dizer isso, mas o Brasil está indo muito mal e continuará indo muito mal.
eles só podem ir bem quando eles estão trabalhando conosco. Sem os Estados Unidos, eles vão falir, ou falhar, fail, né? Assim como outros também faliram ou falharam. É verdade. Fecho aspas aqui. Então, veja que muita gente ficou encantada com a menção do Trump a Lula, mas, no fundo, o tom crítico, veja, num discurso na tribuna da Assembleia Geral da ONU, que menciona singularmente o Brasil, junto com Irã, Venezuela, China e etc., mostra o estado das relações, mostra que os Estados Unidos tomaram uma decisão ali de fazer um grande juízo moral e político sobre o que está acontecendo no nosso país. E ainda que ele não tenha falado do ex-presidente Jair Bolsonaro tão pouco, a preocupação com os cidadãos americanos e a extrapolação disso para falar numa violação da soberania dos Estados Unidos é muito sintomática da maneira como o governo Trump vê o que está acontecendo hoje na relação entre os dois países. Voltando ao Lula, e aqui eu cito de novo, o Lula fala, e aqui eu acho que é o ponto mais importante do discurso, em que ele diz o seguinte: diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente, como povo livre de qualquer tipo de tutela. E aí a gente viu muitos aplausos na Assembleia Geral, porque, volto ao ponto, é uma narrativa sobre o Brasil, é uma defesa da soberania e da democracia brasileira, mas é um argumento que se aplica nesse momento a vários e vários países, inclusive antigos aliados dos Estados Unidos, que têm passado por situações igualmente constrangedoras, vexatórias e assustadoras. Então, esse me pareceu um ponto muito importante da fala do presidente brasileiro. E aí ele começa a deslindar, digamos assim, quais são os sintomas do enfraquecimento da democracia. E vai tentando buscar, no seu discurso, as relações entre democracia e os problemas típicos do multilateralismo. Direitos humanos, meio ambiente, imigração. Então, a gente percebe que o Lula tentou fazer aqui uma costura muito ampla sobre o doméstico e internacional, sobre o particular e o universal. E aqui eu cito ele de novo: a democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. E eu estou citando essa passagem do discurso do Lula porque o discurso do Trump, logo na sequência, vai ser absolutamente discriminatório contra imigrantes. Ele faz uma série de ilações sobre imigrantes e crime, imigrantes e derrocada cultural, mas uma passagem me chamou a atenção em que ele diz o seguinte: quando as suas prisões estão cheias daqueles chamados asylum seekers, né, que seria demandante de asilo, que pagam a gentileza, né, com crime, é hora de acabarmos com o experimento falido das fronteiras abertas. E aí o Trump dá um comando: vocês têm que acabar com isso agora. Eu estou vendo e eu estou dizendo para vocês. Eu sou muito bom nisso. E ele está falando desse diagnóstico, né? Eu sou muito bom nesse diagnóstico. E ele conclui esse raciocínio dizendo: seus países irão para o inferno. Isso me chamou a atenção também, isso foi amplamente noticiado pela imprensa. Essa frase foi muito marcante porque é isso, o inferno aqui não é um inferno teológico, mas a ideia aqui é que os países que estão abrindo suas fronteiras ou que abriram no passado as suas fronteiras para a imigração têm sofrido e continuarão sofrendo muitos problemas de várias naturezas. Aí o Lula, voltando ao Lula, ele entra na seara da pobreza. E aqui eu faço uma parte importante, que é o fato de que o presidente Lula, desde a reunião do G20 no Rio de Janeiro, no ano passado, estabeleceu como grandes prioridades da política externa brasileira, fórmula que inclusive foi reproduzida na reunião dos BRICS, que aconteceu também no Rio. O Lula ele vai assumir mudanças climáticas, combate à fome e à pobreza e reforma do multilateralismo como, vamos dizer, o tripé da sua terceira gestão, da sua terceira passagem
pelo Palácio do Planalto. Então ele dedica um pedaço importante da sua fala à questão da pobreza, e eu não vou aqui entrar nos detalhes do que ele fala do mapa da fome, fala da importância de continuar combatendo a pobreza no mundo em função de a gente ter 670 milhões de pessoas famintas e 2,3 bilhões com insegurança alimentar. Mas o ponto aqui que eu destaco é: a pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. A única guerra de que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Então, enquanto na visão do Trump existe uma lógica de soma zero, na visão do Lula existe aqui um compromisso coletivo e inequívoco com o combate a um inimigo real e que vem causando problemas sistemáticos pela história do mundo, né? E aí o Lula continua falando primeiro da pobreza, depois do papel das plataformas digitais, da importância da regulamentação das plataformas digitais, que hoje têm sido usadas para semear, segundo ele, intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. Então aqui a gente contrasta muito com a noção trumpista de liberdade incondicional de expressão e dessa variante que ele traz no seu discurso, que é a ideia de violação dos direitos de cidadãos americanos de maneira extraterritorial, o que também não deixa de ser um contraste interessante. Aí o Lula entra na discussão de América Latina e Caribe, em que ele fala que na região vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é a nossa prioridade. Esse é um ponto fundamental que também contrasta com o discurso do Trump, porque se tem uma coisa de que a América Latina é bastante orgulhosa, é a ideia de que aqui somos uma zona livre de armas nucleares, somos uma zona livre de conflitos interestatais, ou pelo menos em larga escala, somos uma zona relativamente pacífica do ponto de vista do tráfico de armas, por exemplo. Você tem uma série de questões que na América Latina não tem a mesma proporção, não tem o mesmo peso que em outros lugares do mundo. A gente não tem aqui uma disputa política de grandes potências que pode desembocar numa grande guerra e assim por diante. E aí o Lula, dando sequência à ideia de uma zona de paz, ele diz o seguinte: é preocupante, nesse momento, a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. E aqui veja, a solução do Lula para manter a região como uma região de paz é você resolver a criminalidade de um determinado jeito. Agora, passando para o discurso do Trump de novo. Ele está falando ali de organizações criminosas e dá um exemplo de Trem da Arágua da Venezuela. E ele diz assim, eu cito: essas organizações torturam, mutilam, machucam e assassinam com impunidade. Eles são inimigos de toda a humanidade. E por essa razão, nós recentemente começamos a usar o poder supremo dos Estados Unidos e do seu poder militar para destruir terroristas venezuelanos e redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. Até todo bandido terrorista que fica traficando drogas venenosas no território norte-americano. E aí ele conclui esse raciocínio dizendo: fiquem avisados de que nós vamos explodi-los até vocês acabarem. A expressão em inglês é mais poética. We will blow you out of existence. Então, veja que, de novo, falas diametralmente opostas. O Lula propõe uma solução para o combate à criminalidade, que tem a ver com crime, com contenção de crimes transnacionais, de comércio de armas, e o Trump ele fala: a gente vai bombardear todo mundo até a extinção. Dando um passo à frente, o Lula fala sobre a Palestina. E aqui eu destaco o fato de que o presidente Lula, assim como outros chefes de Estado que vieram na sequência, usa a expressão genocídio para qualificar as ações de Israel na faixa de Gaza. E aí eu cito Lula: nenhuma situação é mais emblemática do uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.
Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes e também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. E aí, contrastando com o discurso do Trump. Como todos sabem, eu estou citando Trump, eu também me envolvi profundamente na busca de um cessar-fogo em Gaza. Lembrando que foram os Estados Unidos, ainda na administração Biden, que vetaram a proposta de resolução brasileira que pedia lá o primeiro cessar-fogo em outubro de 2023. Aí o Trump continua. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidas vezes ofertas razoáveis de fazer a paz e nós não podemos esquecer o 7 de outubro. Podemos? Agora, para encorajar o conflito continuado, alguns dessa tribuna, alguns desse órgão, né, falando dos membros da ONU, estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino. A recompensa seria muito grande para os terroristas do Hamas pelas suas atrocidades. O reconhecimento do Estado palestino, segundo Trump, seria uma recompensa pelas atrocidades horríveis, incluído o 7 de outubro, ao passo que eles recusam-se a liberar os reféns e aceitar um cessar-fogo em vez de dar ao Hamas aquilo que eles estão pedindo. Então, veja que aqui também a gente está falando de visões diametralmente opostas, muito diferentes. E os Estados Unidos têm sido, como a gente tem visto, o principal país que bloqueia qualquer perspectiva do reconhecimento de um Estado palestino. Recentemente, França, Austrália, Canadá, Reino Unido reconheceram formalmente o Estado palestino, ainda que com condições. Mahmoud Abbas falou à Assembleia Geral da ONU num discurso impactante, emblemático. Inclusive, ele explica os passos para a governança palestina do futuro, fala da possibilidade, inclusive, de realização de eleições muito em breve, daqui a um ano, justamente porque agora a gente está numa situação em que, diante do impasse no conflito israelo-palestino, o reconhecimento da Palestina, mais um esforço por parte da autoridade palestina para garantir ali uma governança mínima por país, é a solução única possível nesse momento para, pelo menos, destravar qualquer perspectiva de negociação. Mas, enfim, de todo modo, o tema palestino é um tema em que você vê também uma diferença gritante entre os dois discursos. Voltando para a fala do presidente Lula e agora falando sobre a questão de mudanças climáticas. E aqui eu cito o Lula de novo. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade do seu compromisso com o planeta. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral com força e legitimidade para monitorar compromissos dará coerência à ação climática. Então vejam que o Lula aqui faz uma proposta inovadora, que seria um conselho ambiental vinculado à Assembleia Geral para fazer o monitoramento do cumprimento dos acordos e do regime internacional climático de maneira mais ampla. E aí a gente passa para o Trump. Isso eu estou pescando, gente, pedaços variados do discurso do Trump, que foi muito longo e que teve vários altos e baixos aí. Mas o Trump ele diz o seguinte, aliás, eu estou citando ele aqui, energias limpas são uma piada, elas não funcionam, elas são muito caras, elas não são fortes o bastante para ativar as indústrias que você precisa para fazer o seu país grande. O vento não bate. Esses grandes moinhos são patéticos e são horríveis. A Europa está à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. Aqui, de novo, eu estou citando o Trump. Ele fala que mudanças climáticas são a maior farsa, a maior picaretagem perpetrada sobre o mundo, na sua opinião. Mudanças climáticas, não importa o que aconteça, né? Aliás, aqui ele faz uma digressão meio sem sentido, mas ele basicamente diz o seguinte, aqui eu continuo citando, né? Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e por muitos outros, geralmente por motivos escusos, estavam erradas.
Essas previsões foram feitas por pessoas estúpidas que usaram a fortuna, né, dos seus países e não deram a esses países chance para o sucesso. Se você não se afastar, e está dando um conselho para o mundo, se você não se afastar dessa farsa verde, o seu país irá falhar. Aí ele fala da pegada de carbono também como uma farsa criada por pessoas com más intenções e que estão levando o mundo para um caminho de destruição total. Então veja que até aqui a gente, enfim, cobriu grande parte do discurso de ambos, mostrando como que um reflete o outro de maneira basicamente oposta. E aqui o final do discurso do Lula, eu pessoalmente achei muito interessante, porque ele evoca a figura de duas personalidades que ele chama de excepcionais, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o Papa Francisco, ambos falecidos nesse ano de 2025. E aí eu cito Lula: ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Aqui ele usa as figuras, que são figuras consideradas, vamos dizer, no senso comum de esquerda. O Mujica é abertamente de esquerda, mas o Papa Francisco também é visto como um Papa progressista em larga medida. Ele usa essas duas figuras para poder validar, para poder legitimar uma visão de mundo a partir da centro-esquerda, que é, em larga medida, a visão do próprio Lula sobre as coisas. E aí ele amarra dizendo o seguinte: no futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para reedição de rivalidades ideológicas ou esferas de influência. A confrontação não é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. Fecho aspas. Vejam, meus amigos e minhas amigas, para concluir, que Lula e Trump estão falando do mesmo mundo. A única coisa que une os dois discursos, aliás, é o ceticismo quanto à situação atual do xadrez da política internacional. Mas Trump, como tem sido a tônica desse segundo mandato, opera sob uma lógica do século XIX, da política das grandes potências, do jogo de soma zero e das esferas de influência. Nesse mundo do Trump, inspirado por James Monroe, Andrew Jackson e William McKinley, e temperado talvez com pitadas de Kaiser Guilherme II, não existe espaço para cooperação, para o multilateralismo ou para a democracia. Lula, por sua vez, vai no caminho diametralmente oposto. No mundo governado por um concerto, certamente imprevisível, de grandes potências, não há espaço para um país como o Brasil. De acordo com a visão brasileira, o multilateralismo é a tábua de salvação para qualquer nação, pequena, média ou grande, que não esteja disposta a se submeter à dinâmica da política de poder. A ONU não é só o caminho para uma paz sustentada, mas também para um padrão de relacionamento entre os países baseado em regras amplas e justas, em construção coletiva e em cooperação multidimensional. Vejam que, ainda que, ao contrário dos anos anteriores, o presidente brasileiro não tenha focado o seu discurso na reforma, ele foi capaz de articular de maneira inédita e, eu diria, competente, os temas da soberania, da democracia e da eficácia das soluções negociadas. Seu 10º discurso na tribuna dessa organização, que o historiador Paul Kennedy chamou de Parlamento da Humanidade, talvez tenha sido o melhor do Lula. Mas só o tempo dirá se essas palavras vão ser lembradas como celebração ou como um epitáfio. Bem, pessoal, agora eu vou comentar o discurso do Donald Trump, né, e também alguns discursos selecionados desses 2 primeiros dias, né, da Assembleia Geral da ONU. A gente tem essa tradição de fazer essa cobertura dos discursos, inclusive desde o tempo que o Xadrez Herbal era só um site, antes mesmo do podcast. Fico feliz, né, que isso tenha contribuído por interesse nesse evento, né, tenha levantado, né, um pouco o interesse, a qualidade da repercussão da cobertura sobre esse evento. Lembrando que estamos no aniversário de 80 anos da ONU, né, isso a gente também vai abordar nesse programa e no próximo programa, né, mas talvez o cerne dessa questão do aniversário é como, por exemplo, 30 anos atrás,
né, no aniversário de 50 anos da ONU, em 95, ou seja, pós-Guerra Fria, o grande foco daquele momento, né, era aproveitar esse aniversário, essa data, né, simbólica de 50 anos, para discutir a reforma da ONU, para discutir os papéis da ONU naquele mundo pós-Guerra Fria. Hoje, 80 anos, né, praticamente o que se fala é em alguma maneira de como salvar a ONU e né, comentários sobre a suposta ineficiência da ONU, como a gente vai falar um pouquinho mais nesse áudio, tá? Nessa parte do programa. E lembrando que no site, né, da Assembleia Geral, você vai lá então, GA Debate, né, General Assembly Debate, .un.org. E aí você vai na de 80 anos, né? Então, por exemplo, no meu caso, como eu acesso em inglês, eu costumo acessar em inglês, né? .org/en/80. Você pode acessar todos os discursos na íntegra, os resumos feitos pelo pessoal da mídia da ONU, pode acessar as fotos oficiais, pode acessar os vídeos dos discursos e uma coisa que a gente sempre fala aqui como ferramenta de estudo de idiomas, né, se você estuda um dos 6 idiomas oficiais da ONU, né, árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol, você consegue acessar todos os discursos, né, o áudio desses discursos nesses 6 idiomas. Tá? Então vamos supor que você saiba inglês, mas agora está estudando chinês. Né? Você pode pegar o discurso do Trump, que você entendeu o original em inglês, né, e ouvir traduzido em chinês. Ou então, se você, né, sabe, né, você, nosso ouvinte, imagino que, né, a imensa maioria dos nossos ouvintes são brasileiros. Né? Então você pode pegar o discurso do Lula em português e ouvir ele traduzido em chinês. E, falando em chinês, obviamente, esse é um ótimo gancho para a gente lembrar da nossa parceria com a Academia Guhan de Mandarim. E, se você quer viajar para a China, fazer uma imersão do idioma chinês, você tem até o dia 5 de outubro para se inscrever na Jornada ao Leste da Academia Guhan de Mandarim. Ela vai durar do dia 24 de novembro até o dia 13 de dezembro, ou seja, 20 dias pela China, passando por Xangai, Hangzhou, Beijing, Pinhao, Xi'an e Chongqing. É uma viagem aberta ao público, mas com vagas limitadas, e vai ser acompanhada por professor de mandarim e guias bilíngues. Vai ter hospedagem 4 estrelas com café da manhã, trem-bala entre as cidades, ingressos das principais atrações do roteiro, como você visitar o Exército de Terracota, traslados conforme os voos sugeridos, refeições em grupo e reuniões pré-viagem. Então, vai lá no site da Academia Guhan, tá? academiaguhan.com.br/jornada-ao-leste e você vai conseguir ver o descritivo completo da viagem e garantir a sua vaga. Mas, repito, tá? As inscrições são apenas até 5 de outubro, certo? Então, presta atenção. A gente vai para o discurso do Donald Trump, que durou quase 1 hora, tá? Não é a primeira vez que ele fala bastante, não é o primeiro presidente dos Estados Unidos que fala bastante, lembrando que a gente tem uma recomendação ali dos discursos ficarem por volta de 15 minutos, né? Então, assim, entre 10 e 20, na verdade, né? Com 15 sendo a média. E o curioso sobre o discurso do Donald Trump é que se vocês forem, né, tentar baixar o discurso, vocês não vão achar. Vocês conseguem achar a transcrição da fala dele no site da Casa Branca. Mas um documento prévio vocês não conseguem. Por quê? Porque um monte ele falou de improviso. Tá? Tanto no início, mas também no fim. Ele falou de improviso porque, no início da fala dele, aparentemente teve um problema com o teleprompter. E ele, durante a fala dele, ele também disse que, chegando na Assembleia Geral, teve um problema com a escada rolante. Posteriormente, o Donald Trump disse que isso seriam ações de sabotagem contra ele, né? E isso, tá? Essas falas estão em 2 aspectos centrais do discurso dele que eu quero trazer para vocês. Que o primeiro deles é
a egolatria dele, né? Então ele fala o termo, por exemplo, a paz que eu fiz, né? Ele se coloca no centro do universo, então ele acha que sabotaram, né, por exemplo, a escada rolante por causa dele, ele acha que sabotaram o teleprompter por causa dele, e ele acabou com as guerras, né? Então ele fez, e aí ele falou assim, infelizmente eu tive que fazer essas coisas no lugar das Nações Unidas poderem fazer. Né? E aí, então, assim, novamente, fica uma coisa bem ególatra, bem, né, falando dele, tá? E nessa seara, né, ele vem essa reivindicação que ele acabou com 7 guerras. E ele cita Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão. Vamos lá, Camboja e Tailândia, os Estados Unidos tiveram um papel nessa mediação? Sim. Então vamos colocar no certo, né? Mas a Malásia também teve um papel importante, bom destacar, como a gente já fez aqui. Kosovo e Sérvia. A Sérvia não reconheceu o Kosovo. Não tinha uma hostilidade para ele levar um cessar-fogo, não teve um reconhecimento, então assim, eu não sei o que ele está falando de Kosovo e Sérvia aqui, tá? Eu inclusive estou falando isso da Sérvia, né? Congo e Ruanda, ok, Estados Unidos teve um papel vital nisso daqui, ponto. Paquistão e Índia. Paquistão e Índia, nós tivemos a mobilização dos Estados Unidos, mas também de vários outros países para chegar naquele cessar-fogo. A própria Índia, inclusive, diminui o papel diplomático dos Estados Unidos nesse processo. Então vamos dar meio ponto aqui. Israel e Irã. Israel e Irã tiveram uma troca, né? Tiveram escaramuça, mas novamente, não teve uma paz. Tá? Não teve um reconhecimento de Israel pelo Irã, não teve um tratado duradouro. Na verdade, os Estados Unidos, inclusive, bombardearam as instalações nucleares iranianas. A gente, né, teve uma live especial lá no canal do Pirula, para quem quiser ouvir sobre isso, antes dos bombardeios, e o próprio Donald Trump, no discurso dele, se vangloriou desse ataque, dizendo que só os Estados Unidos podiam fazer aquilo que, né, esse tipo de ataque, o que é verdade. Inclusive. Mas então Israel e Irã não é paz, né? Egito e Etiópia. Egito e Etiópia continuam em pé de guerra. Tá? Egito e Etiópia não era um conflito que acabou, e é um conflito que ainda pode começar, então também não está aí. E a Armênia e Azerbaijão deram um passo importante, um diálogo importante, mas novamente, não há uma paz duradoura, não foi assinada uma paz duradoura, não houve uma abertura de fronteiras, por exemplo, não há uma reabertura da fronteira entre Armênia e Turquia, então a gente repercutiu isso bastante aqui, inclusive com o nosso querido Heitor Loureiro, então esse também não dá para contar. Tá? Então o que a gente pode contar dos 7 acordos de paz que ele reivindica ter feito, né, a gente pode falar em Camboja e Tailândia, em Congo e Ruanda, e Paquistão e Índia. E Paquistão e Índia, né, e Irã e Israel a gente coloca ali, né, teve o cessar-fogo, a gente pode colocar talvez ali meio ponto. Né? Então é algo bem distante do que ele reivindica. E a outra parte do tom geral da fala dele, né, foram ataques à ONU. Né? Então essa ideia de que na ONU nem a escada rolante funciona, que ele teve que fazer a paz no lugar da ONU, né, porque a ONU, né, seria inútil. Ele passou um tempão, gente, isso é surreal, juro pra vocês, eu assisto essas coisas pra vocês não terem que assistirem. Ele ficou um tempão falando sobre como o prédio da ONU não é bonito, não é bom o suficiente, porque quando ele era um empreiteiro, ele fez uma proposta para reforma e não aceitaram a proposta dele. Ele, inclusive, fala de si mesmo nesse momento na terceira pessoa. Tá? Muitos anos atrás, um muito bem-sucedido desenvolvedor, empreiteiro em Nova York, conhecido como Donald J. Trump, eu fiz uma oferta na reforma e reconstrução desse próprio complexo das Nações Unidas. Então ele chegou ao ponto de falar de si na terceira pessoa. E aí ele aproveita esses conteúdos anedóticos, né, de teleprompter, de escada rolante, da reforma e tal, para basicamente questionar a própria Nações Unidas e imputar às Nações Unidas, né, aquela coisa da teoria, né, do globalismo, né, dizendo que as Nações Unidas que financiam os ataques aos países ocidentais, estimulando a imigração.
tá? Afirmando que antes, né, do governo dele, milhões de pessoas cruzavam a fronteira sul, né? Dizendo que hoje a ONU está paralisada, que a ONU é inútil. Só que aí eu vou lembrar algo para os nossos ouvintes mais antigos e talvez ensinar algo aos nossos ouvintes mais recentes, que é, não existe a ONU, tá? A em A maiúsculo. O próprio nome diz, Organização das Nações Unidas, são as Nações Unidas nesse fórum. Então, tudo que a ONU faz depende dos mandatos dos países. E a ONU não tem como passar por cima dos países para impor a vontade do Antônio Guterres, do Ban Ki-moon, do Kofi Annan, de quem for. Se existem culpados pela paralisação e pela inação da ONU e pelos fracassos da ONU pelo mundo, esses culpados são especialmente os 5 países sentados no Conselho de Segurança da ONU com assento permanente e poder de veto, inclusive os Estados Unidos. Tá? São os Estados Unidos que levantam a mão toda vez e vetam uma resolução vinculante sobre Gaza. Foram os Estados Unidos que invadiram um país soberano como o Iraque em 2003. Foi a Rússia, outro país com assento permanente, que invadiu a Geórgia em 2008 e a Ucrânia em 2022. Tá? São França e Reino Unido que barram muitas tentativas de reforma da ONU, né? Todas não, né? Mas muitas tentativas de reforma para não perderem o poder que possuem. Porque aí entra uma outra coisa, né? Que novamente, para os nossos ouvintes antigos, talvez isso é até um pouco repetitivo. Mas hoje, a principal crise da ONU é de legitimidade, porque as suas instituições são quase todas iguais, elas eram 80 anos atrás, quando ela foi fundada. O Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, passou por uma reforma nesse período todo, que foi a expansão do número de assentos não permanentes, já que o número de membros da ONU crescia ano após ano com a descolonização. Então, hoje, dos 5 países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o único que é proporcionalmente mais poderoso do que era 80 anos atrás é a China. Todos os outros 4 decaíram. Porém, mantém ainda um poder dentro dessa instituição correspondente ao que eles eram 80 anos atrás. 80 anos atrás nós tínhamos União Soviética. A Rússia é uma fração do que era a União Soviética, em termos econômicos, populacionais e militares. O Reino Unido governava 1/4 da massa seca da Terra. Hoje, a Índia é muito mais poderosa do que o Reino Unido em todos os termos. A França era o 2º grande império colonial daquele momento. Hoje, a França sequer é dotada de tríade nuclear. Os Estados Unidos, 80 anos atrás, eram disparados a maior economia do mundo, que custeou a reconstrução do Japão, da Europa Ocidental, inclusive, né, pelos seus interesses. Proporcionalmente, o peso econômico dos Estados Unidos no mundo caiu. Vejam por que eu estou dizendo proporcionalmente, porque é claro que em termos absolutos, a economia dos Estados Unidos hoje é maior do que era, assim como a economia, sei lá, da França, se você pensar na antiga França metropolitana. Hoje você tem armas nucleares mais poderosas, hoje você tem aviões invisíveis ao radar que voam mais de 2 vezes na velocidade do som. 80 anos atrás você não tinha quebrado a barreira do som ainda. É claro que em termos absolutos todos estão mais poderosos, mas em termos relativos, em termos proporcionais ao que eles eram perante o mundo naquele momento, esses 4 países estão mais fracos do que já foram. Então, esse é um dos motivos deles barrarem reformas da ONU, para não perderem o poder que eles conquistaram quando eram muito mais fortes. Né? Então, fica essa tentativa de pichação, né, de culpar a ONU pelos processos conduzidos pelos Estados nacionais. Tá? A ONU ficou assistindo durante o genocídio em Ruanda. Ela ficou assistindo porque as tropas da ONU que estavam em Ruanda não tinham mandato para poderem puxar o gatilho. E esse mandato não viria do Conselho de Segurança... viria do Conselho de Segurança da ONU. E não veio. Tá? Então aí fica essa coisa, no caso dos Estados Unidos, né? Essa coisa do globalismo, né? E a ONU, a conspiração e blá 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 blá, sendo que boa parte dos fracassos da ONU, a culpa é dos Estados Unidos. Ou foram ações dos Estados Unidos, ou inações dos Estados Unidos. Né? Novamente, Iraque em 2003, bombardeio da Iugoslávia em 99, né? Para ficar em casos recentes. Outro aspecto muito presente no discurso do Donald Trump foi do excepcionalismo.
né? Então, os Estados Unidos são esse grande farol para o mundo, né? Os Estados Unidos são... Né? E aí ele chega ao ponto, né, de falar que ano que vem os Estados Unidos vão celebrar 250 anos de sua independência e no dia 4 de julho de 1776 foi fundada uma luz para todas as nações. Os Estados Unidos... nesses 250 anos, são uma nação importante, com vários aspectos positivos, sem dúvida nenhuma, porém, isso é parte da ideologia do excepcionalismo, que é basicamente que faz com que os Estados Unidos se dêem o direito de invadir ou bombardear ou alimentar golpes nos outros estados, independente da ação da ONU, independente do multilateralismo, independente do direito internacional, se acharem certos por isso, e aí, quando dá errado, culpam o sistema que eles mesmos corromperam. Né? Então, isso é parte do excepcionalismo. Claro, né, vamos mencionar aqui, né, que ele falou do presidente Lula no discurso dele. Né? Ele disse que os Estados Unidos está aplicando tarifas aos outros países, etc. Que o Brasil agora enfrenta grandes tarifas como resposta para suas tentativas sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos dos Estados Unidos. Também falou em corrupção do judiciário, né? E que críticos políticos nos Estados Unidos são alvo. Né? E você claramente vê o momento em que o Donald Trump passa para o improviso. Né? Isso que ele falou agora, né, estava no texto dele, sem dúvida nenhuma. Estava no discurso dele, pronto, de antemão. Mas aí ele muda, pronto. Assim, eu tenho um pequeno problema falando isso agora, porque eu preciso dizer, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo, nós nos vimos e conversamos por cerca de 20 minutos e sentimos uma ótima química. Né? Ele pareceu ser uma ótima pessoa, na verdade, eu gostei dele, ele gostou de mim, e eu só faço negócios com pessoas que eu gosto, né? Mas nós tivemos, por cerca de 39 segundos, tivemos excelente química, e é um bom sinal. Né? Aí entram duas coisas interessantes de destacar, né, gente? A primeira delas é que isso é talvez um ótimo exemplo, talvez o melhor exemplo para dar no Brasil nesse momento, né, do que a gente sempre fala de como a ONU, né, de como a Assembleia Geral da ONU, ela proporciona momentos como esses, em que todas as lideranças globais estarão no mesmo local, então elas podem se encontrar, né, podem, né, ter encontros informais, encontros bilaterais, agendas sempre cheias, isso é muito importante, né, isso é sempre muito válido, muito bom. E a segunda é que, assim, isso foi permitido, foi possibilitado pelo fato do Trump e do Lula estarem juntos no mesmo ambiente. Né? O presidente brasileiro, né, o Brasil abre os discursos, os Estados Unidos vêm depois, sempre. Então o presidente brasileiro vai sempre cruzar com o presidente dos Estados Unidos, né, enquanto um está saindo, outro está chegando. Foi nesse momento, inclusive, que nós tivemos aquele momento, né, patético, né, do Bolsonaro dizendo para o Trump, I love you. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser ingênuo de achar que se trata apenas, né, do encontro corriqueiro e que eles ali se falaram, né, como dois conhecidos se encontrando na rua, né, na porta do bar. Não, certamente isso também envolveu um trabalho de bastidores. Tá? Ainda não teve nenhuma reportagem, nenhum furo de reportagem sobre isso, pelo menos, mas certamente, tá, teve um trabalho de bastidor. Tá? Não é uma coisa... Né? Olha só meu brother ali vindo e tal. Então, juntou o momento propício, mas também com algum trabalho de bastidor. Né? E aí é aquela frase de coach, né? Que oportunidade... que sucesso é oportunidade mais preparação. Né? Alguma coisa assim. Frase besta de coach. O Donald Trump falou muito sobre questões climáticas, né? Dizendo, né, que existe uma agenda climática ideológica, que o apocalipse climático não está vindo, que não se usa mais a palavra carvão na Casa Branca, mas apenas clean, beautiful coal, né? Ou seja, carvão limpo e belo, que hoje a China emite mais CO2 que todas as outras nações. O que é verdade, a China é o país que em termos absolutos mais polui no mundo, porém em termos per capita são os Estados Unidos, né? Porque vamos lembrar, né? A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 300 milhões. Ele falou, né, que classificou
o MS-13 e o Trem de Aragua como grupos terroristas, e aí ele falou que o Trem de Aragua é da Venezuela, ele falou um pouco da Venezuela. Curiosamente, ele citou El Salvador, né, como um caso de sucesso na sua parceira com a imigração, mas ele não falou que o MS-13 é de El Salvador, né, ou seja, ele só falou as coisas boas, coisas ruins ele omitiu. Normal. Né? Ele disse que todo mundo disse que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz, eu não sei quem é esse todo mundo, né? Mas tudo bem. Ele disse que reconhecer a Palestina é premiar o Hamas, tá? Ele foi muito repetitivo em vários momentos, tá? E aí teve momentos que ele parecia que ia se despedir, voltou. Ele deu uma indireta de culpar a China pela pandemia, ou seja, retomando a mesma retórica do primeiro governo dele. Disse que China e Índia financiam a guerra na Ucrânia, comprando petróleo russo. E ele disse que o prefeito de Londres é um péssimo governante que quer impor a lei da Sharia lá. Bem, primeiro, isso é preconceito puro e simples. Segundo, isso é mentira. Terceiro, o prefeito de Londres, que é de origem paquistanesa e muçulmana, foi reeleito com a imensa maioria dos votos, mas principalmente isso foi um recado indireto para a eleição para prefeito de Nova York, né, onde nós temos um candidato muçulmano. Então, acho que, assim, em linhas gerais, né, acho que é isso que a gente tem que destacar do discurso do Donald Trump. Destacar também que ele recebeu o presidente /ditador /sultão da Turquia, o Erdogan, o Erdogan. Ele não apenas recebeu, né, o Erdogan ficou hospedado na Blair House, né, que é a casa de hóspedes da Casa Branca. Tiveram um jantar formal, tiveram várias reuniões de gabinete, de ministros, né, ministros secretários, e entre os dois também. E nesse aspecto, primeiro, destacar do ponto de vista anedótico, né, que o Trump estava falando sobre eleições fraudulentas, e aí ele virou e falou assim, não, e de eleições fraudulentas esse cara entende. Né? Eu acho que ele quis dizer que o Erdogan enfrentou fraudes, né? Porque o Erdogan tem prendido a oposição sob a justificativa de que seriam, né, de que teria ali uma articulação contra ele. Mas no fim das contas pareceu que ele estava dizendo que o Erdogan frauda as eleições, o que também é verdade. Né? Mas principalmente desse encontro, né, nós temos três coisas a comentar. A primeira delas é que falaram sobre a Síria, né, sobre o futuro de uma Síria unificada. Inclusive o Al-Shara, ou Al-Jolani, se tornou o primeiro presidente da Síria a falar na ONU em mais de cerca de 60 anos. Né? Normalmente a Síria mandava o seu ministro de Relações Exteriores. E o Al-Shara falou, né, de que é uma nova Síria, de que o regime Assad, né, o regime anterior, né, matou mais de 1 milhão de pessoas, usou armas químicas, falou que Israel busca se aproveitar dessa fragilidade para criar uma crise no sul do país. E o Al-Shara se encontrou com várias lideranças, né, que estavam em Nova York, justamente nesse processo que a gente comentou da ONU. Então, essa foi uma das pautas do encontro entre Trump e Erdogan. Lembrando que o Trump, no primeiro mandato dele, ele traiu os curdos e atendeu todos os desejos do Erdogan. Segundo, voltaram a discutir a venda dos F-35 para a Turquia, tá? O que certamente vai gerar reações de Israel e da Grécia. Né? Lembrando que a Turquia fez parte do programa F-35, só que quando a Turquia adquiriu sistemas antiaéreo avançados russos, os Estados Unidos suspenderam a participação turca no F-35 e embargaram a venda dos aviões para a Turquia, certamente temendo que informações sobre o avião poderiam ser enviadas para os russos e principalmente que mesmo em exercícios internos turcos fosse possível encontrar uma solução de abater os F-35 usando esses equipamentos russos e essa informação, ainda mais crítica, pudesse cair em mãos russas. E terceiro, anunciaram um acordo de cooperação de energia nuclear. Nesse sentido, o desejo dos Estados Unidos é certamente trazer a Turquia para mais próximo e longe da Rússia, tá? E muita gente vai inclusive falar isso até mesmo como crítica, né? Olha só, o Donald Trump querendo tirar a Turquia de perto da Rússia, que absurdo tal. Porque a Turquia tem um acordo com a Rosatom, né, para a construção de reatores nucleares. O que eu posso dizer para essas pessoas, com toda a convicção do mundo, com toda a certeza do mundo, é que a Turquia ela vai fazer algo parecido com o que a Índia fez durante a Guerra Fria, que foi cooperar em assuntos estratégicos com os dois lados, digamos assim, né, com a União Soviética e Estados Unidos durante a Guerra Fria, agora com Rússia e Estados Unidos, e passar a mão na bunda de todo mundo para desenvolver as suas próprias tecnologias nucleares.
tanto de reatores quanto, eventualmente, um programa bélico. Então, assim, é isso, porque é muito claro na Turquia, dentro do governo turco e na esfera de influência turca, que a Turquia tem que ser uma potência, né, que a Turquia será uma potência e ela não pode ficar, entre aspas, subordinada, né, a algum dos vizinhos mais poderosos, ou suas relações com a OTAN, ou suas relações com os Estados Unidos, ou suas relações com a Rússia, o que for. Então, certamente é um acordo que tem uma agenda muito particular pela Turquia, e que quem acha que a Turquia vai cumprir qualquer coisa que for assinada, cumprir qualquer coisa que foi combinado, e não desenvolver suas próprias tecnologias e não desenvolver a partir disso um programa nuclear, especialmente com o avanço do programa nuclear iraniano, está muito enganado. Tá? E eu já falei aqui, se, né, o mundo corre grandes riscos de ver uma retomada, né, de desenvolvimento de armas nucleares, e alguns dos países candidatíssimos para isso são Turquia e Polônia. Tá? Agora vamos falar novamente de alguns outros discursos, né, nesses primeiros 2 dias. A gente falou rapidamente da Síria, né, mas acho que o principal era isso, né, e destacar que o Al-Sharaa ele foi normalizado, né, ele foi recebido, né, pelos líderes dos outros países, ele se encontrou com Zelensky e, inclusive, Ucrânia e Síria anunciaram a normalização de suas relações, né, porque a Ucrânia não reconhecia a Síria do Bashar al-Assad, né, que era uma aliada da Rússia, né, era uma aliada soviética, né, com Hafez al-Assad ainda, e depois uma aliada da Rússia. Então agora tivemos essa normalização de relações em Nova York, tá, inclusive. Falando sobre o sistema ONU, né, como um todo, Burkina Faso, Mali e Níger anunciaram que vão se retirar do Tribunal Penal Internacional, afirmando que é uma ferramenta do imperialismo. E também nesses dias na ONU nós tivemos, né, a conferência, né, sobre o reconhecimento da Palestina e uma solução de 2 estados, que foi articulada especialmente pela França e pela Arábia Saudita. O Lula também falou nessa conferência, e embora o Casarões vá falar sobre esse assunto, né, sobre o Mahmoud Abbas, apenas repercutir aqui então que nesses últimos dias foram oficializada, né, o reconhecimento da Palestina por Portugal, Reino Unido, Austrália e Canadá, todos esses no dia 21 de setembro, depois Andorra, Malta, Luxemburgo, Mônaco, França e San Marino no dia 22 de setembro, certo? Então, agora, né, estamos falando de mais de 7 países em uma semana, e dos 193 Estados-membros da ONU, 157 reconhecem a Palestina. Tá? As omissões notáveis são, primeiro, né, claro, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão. Né? Esses são os principais países que não reconhecem a Palestina. E a partir, né, desses países, certamente nós teríamos um efeito cascata, né, entre os países que não reconhecem a Palestina. Né? Então, por exemplo, os vários países insulares que dependem da ajuda econômica dos Estados Unidos reconheceriam. Os outros países da União Europeia, né, que ainda não reconhecem, com o reconhecimento de Alemanha e Itália, certamente reconheceriam. Né? E por aí vai. Então tivemos essa série de reconhecimentos. Ainda sobre o sistema ONU, uma notícia muito importante que a gente vai pedir para a Vivian, né, comentar semana que vem, eventualmente trazer algum convidado. A China anunciou essa semana que vai dispensar, né, que vai abrir mão dos tratamentos especiais e diferenciados em negociações na OMC, na Organização Mundial do Comércio. O que é esse tratamento? Né? É basicamente o tratamento que é concedido a países em desenvolvimento em negociações, tanto multilaterais, mas em negociações também com países mais ricos, tá? Então, em países já desenvolvidos. Então é basicamente a China dizendo, não somos mais um país em desenvolvimento, já somos um país desenvolvido. Não
vamos mais usar essa cláusula, até porque nos últimos anos o uso chinês, né, mas o enquadramento chinês nessa categoria já estava gerando muitas críticas óbvias e legítimas, inclusive, né, porque a China de fato já não é mais um país de desenvolvimento. A China não pode ser colocada no mesmo patamar que, por exemplo, Honduras, né, de países em desenvolvimento. Repercutindo rapidamente, então, alguns dos outros discursos desses 2 primeiros dias, tá? Alguns selecionados, né? E quem quiser, claro, né? Fique à vontade para mandar, né, mensagem, né, comentários lá no site, falando assim, pô, Felipe, eu achei o pronunciamento de tal país muito interessante, né? Poderia comentar, por favor? Nesses 2 dias a gente teve o pronunciamento da Turquia, porém eu vou deixar para comentar o pronunciamento da Turquia na semana que vem, depois que a gente tiver Armênia, Azerbaijão e Israel em mãos, tá? Eu vou comentar eles num conjuntão, tá? Mas, então vamos lá. Eu queria começar pela Espanha. Por quê? A gente não costuma repercutir o discurso espanhol, né? Mas, e até porque quem costuma discursar pela Espanha é o líder tribal, Felipe VI de Bourbon. E por que então a gente vai comentar o discurso espanhol dessa vez? Porque eu fiquei muito curioso para saber quais seriam as palavras utilizadas. Por quê? Porque o governo espanhol do Pedro Sánchez, que é do PSOE, é um partido de centro-esquerda, acusa Israel de estar cometendo um genocídio em Gaza. E eu confesso que eu estava muito curioso para saber se o líder tribal usaria essas palavras, né? O pronunciamento do líder tribal foi basicamente, né, primeiro dizer sobre os desafios da ONU, dizendo que a ONU, né, é o lar do multilateralismo, né, é o lar do mundo baseado em regras, é o lar da proteção dos direitos humanos, que ela precisa ser preservada, ela precisa ser melhorada. No final, ele falou muito das relações entre União Europeia, mas principalmente Espanha, com o resto do mundo, né? Então falou que a América Latina tem uma identidade pelo patrimônio comum, que é a língua espanhola, falou da estratégia espanhola para a África, falou das relações com o Marrocos, falou, né, da questão do Saara Ocidental, falou da questão de Gibraltar com o Reino Unido, né, que a gente sempre costuma destacar por aqui também. Mas sobre a ONU, né, e essas críticas à ONU, o líder tribal disse que hoje nós temos 2 focos, né, das violações dos princípios da ONU. Ucrânia e na Palestina, na faixa de Gaza. Tá? Eu estou repetindo o que ele falou. Então ele destacou Palestina, em la Franja de Gaza. Tá? E agora eu vou repetir as palavras dele, mas eu já dou um spoiler, ele não usou a palavra genocídio. Não podemos ficar quietos, olhar para o outro lado, perante a devastação, os bombardeios, inclusive de hospitais, escolas, lugares de refúgio, tantas mortes dentro da população civil, o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas, com qual destino, né? Falou que o que está ocorrendo em Gaza é antítese de tudo que a ONU representam e repugnam a consciência humana e envergonham a comunidade internacional. E aí ele passa a falar que a Espanha é muito orgulhosa de suas raízes sefarditas, né? Quem são os sefarditas? São os judeus, especialmente da Península Ibérica e do Marrocos, né? Que muitos deles migraram para Israel posteriormente, mas eram judeus que foram, por exemplo, perseguidos pela Inquisição, que foram convertidos à força, né? Os cristãos novos de Portugal. Né? E ele inclusive fala, né, temos tanto orgulho disso que desde 2015 concedemos a nacionalidade espanhola aos descendentes dos judeus sefarditas, então por isso que nos dói ver o que o governo israelense está fazendo em nome de um povo tão sábio e antigo que sofreu tanto pela história. Fala que condenam fortemente o terrorismo do Hamas e especialmente a matança brutal do 7 de outubro de 2023. E reconhecemos o direito de Israel de se defender, ou seja, ele coloca terrorismo do Hamas e especialmente aquela matança brutal, ou seja, ele mantém a classificação do Hamas como terrorista e destaca o ataque brutal, né? Então não foi apenas o ataque brutal que faz o Hamas um grupo ser terrorista. Por isso que eu estou destacando as palavrinhas, como diria nosso querido professor Upiano.
Porém, com a mesma firmeza, demandamos, ou seja, exigimos que o governo israelense aplique sem reservas o direito internacional humanitário em toda a Gaza e Cisjordânia, que a ajuda humanitária chegue sem restrições, um cessar-fogo com garantias e libertação imediata de todos os reféns que ainda estão com Hamas com tanta crueldade. Tá? Destacar rapidamente, né, o discurso do Macron, que teve cerca de meia hora, que ele falou da Declaração de Nova York, do reconhecimento da Palestina, falou do papel da França perante a Unifil no Líbano, dizendo que um Líbano vai respirar melhor com um Hezbollah mais enfraquecido. Falou da República Democrática do Congo, falou muito da Ucrânia, claro, né, falou da agressão russa e disse que, né, sobre o sistema ONU, ele disse que a ONU precisa ser preservada e pedimos às nações que apoiem o Tribunal Penal Internacional e a implementação das ordens da Corte Internacional de Justiça. Ou seja, né, dizendo que a força do direito é a nossa melhor chance de impedir que a lei do mais forte prevaleça. Né? Isso é uma indireta, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que não é parte do TPI. Né? Lembrando que a CIG também teve ordens violadas, como no caso do cerco, né, de Artsakh em 2023 no Cáucaso. O pronunciamento do Zelensky da Ucrânia durou cerca de 15 minutos e, obviamente, ele falou especialmente da guerra. E aí ele falou uma coisa muito interessante, tá? Uma coisa não, né? Um trecho, tá, da fala dele, um trecho relativamente extenso, foi sobre o uso de drones. Né? Os drones que... eu escrevi uma coluna 5 anos atrás, depois da guerra de 2020, entre Armênia e Azerbaijão, dizendo que os drones não eram mais a arma do futuro. E os drones são muito utilizados na guerra entre Ucrânia e Rússia. E ele falando, né, que né, com os perigos dos drones para grupos terroristas, cartéis, que o mundo está vivendo uma das suas corridas armamentistas mais destrutivas, tá? E ele usou essa argumentação para, né, defender a agenda dele, claro, né, de que é importante, então, deter a Rússia, deter a agressão russa para a paz dos outros países, para a paz mundial, mas ele falou uma coisa assim: parar a Rússia agora seria mais barato do que aguardar o primeiro país a criar um drone simples que carrega uma ogiva nuclear. Eu achei essa frase muito interessante, porque não sei se é uma... Não é exatamente uma ameaça, mas se a Ucrânia poderia estar caminhando nessa direção, né? Ou seja, não é exatamente uma ameaça, né? Mas falar desse risco, ou afirmar que a Rússia pretende fazer isso, né? Ou seja, porque o lançamento de um míssil balístico, os Estados Unidos vão detectar, né? Os outros países conseguem detectar. Um drone simples carregando uma ogiva nuclear, né, seria algo muito mais mambembe, mas, enfim, eu achei muito interessante essa frase dele. Né, porque certamente para o Zelensky falar isso no pódio da ONU é porque algum engenheiro, no mínimo, pensou nisso. Né? Alguém que está, né, cuidando dos armamentos, alguém que está na linha de frente nesse sentido, que pensou nisso. Né? Então, eu achei essa frase muito interessante. Repercutir a fala do presidente do Sri Lanka, né? Por que do presidente do Sri Lanka? Porque, como a gente comentou aqui recentemente, né, o Sri Lanka passou por intensos protestos, uma mudança muito forte do seu cenário político, até por isso a gente, né, tô curioso para ver como vai ser o discurso do Nepal, e o Sri Lanka elegeu um primeiro-ministro comunista, né? E o presidente do Sri Lanka, ele falou sobre o combate à pobreza, que a pobreza é a maior ameaça ao mundo, falou do combate às drogas, que a corrupção também é um grande problema, disse que a governança internacional de inteligência artificial é necessária e que ele oferecia o Sri Lanka para sediar uma iniciativa nesse sentido. E aí, no final, né, do pronunciamento dele, ele falou que o povo do Sri Lanka escolheu um novo caminho que reflete também sua diversidade étnica e diversidade religiosa, né, o compromisso ao combate à pobreza, etc. Foi um discurso relativamente interessante, né, de cerca de 15 minutos apenas. O discurso de Kiribati também durou mais ou menos 15 minutos. A gente sempre repercute o discurso de Kiribati aqui, porque
né, muitos anos atrás, um presidente de Kiribati falando na ONU me marcou muito, né, quando ele falou que, olha, nosso plano para combater as mudanças climáticas é educar nossos jovens para que eles possam migrar. Né? Isso é de uma tristeza muito grande, né, porque ele falou, olha, nosso país está sumindo. E o atual presidente do Kiribati, o Taneti Maamau, ele celebrou, né, a decisão recente da CIJ, da Corte Internacional de Justiça, afirmando que Kiribati, as outras nações insulares, as outras nações vulneráveis, né, o Pacífico Azul, né, tem que, né, receber, né, apoio no combate às mudanças climáticas, mas principalmente que as zonas marítimas deles continuarão soberanas. Né, e isso a gente já explicou aqui. Kiribati é uma coisa muito curiosa. Né? Quando a gente pensa em países grandes, né, a gente, né, nós brasileiros, a gente costuma pensar só em China, Rússia, etc. Mas a zona econômica exclusiva de Kiribati, somada, ela é maior do que a Argentina, que é um dos 10 maiores países do mundo. Né? Então, isso significa o quê? Né, uma área muito grande para pesca, mas que nesse século XXI, né, estamos entrando aqui, né, acabando o primeiro quarto do século XXI, também significa, né, uma área enorme para a mineração no leito do mar, né, ou seja, recursos minerais também. Então, destacar essa fala dele. E, finalmente, o discurso do Irã, tá, que falou por cerca de 15 minutos também, afirmou, né, que o que ocorre em Gaza é um genocídio, afirmou que o Estado mundial hoje é causado, né, pelas intervenções e pelas ações de nações que não se importam em violar a soberania alheia sob o falso pretexto da autodefesa, falando claramente, né, de Israel. Né? Então falou do assassinato de cientistas iranianos, falou do Iêmen, falou da Síria, etc. Disse que, apesar da agressão selvagem feita pelos Estados Unidos e por Israel contra o seu país, que foi uma grave traição da diplomacia, né? O seu país está pronto para dialogar por uma solução diplomática e, abro aspas, o Irã nunca buscou e nunca buscará uma arma nuclear e que armas de destruição em massa são proibidas segundo algumas jurisprudências islâmicas. Tá? Que o Irã visualiza um futuro em que a paz vem a força vem da paz, e citou, né, a poesia persa. Enfim, foi um discurso relativamente curto, um discurso, de certa forma, óbvio. Ele citou Jesus, né, no discurso dele, dizendo, né, que trate os outros como você gostaria de ser tratado. Lembrando que Jesus é um profeta do Islã, né, Issa. Então, assim, basicamente dizendo, olha só, Israel e Estados Unidos violaram, né, nos agrediram, violaram a diplomacia, e nós não vamos buscar uma arma nuclear, etc. Ou seja, um tom depois até bastante apaziguador. Né, um tom muito mais brando, por exemplo, do que o Ahmadinejad tinha, né, 2 décadas atrás, né, pouco menos de 2 décadas atrás. Um discurso bem mais tranquilo, lembrando, né, que o presidente do Irã hoje é um médico, inclusive é um cientista, etc. Então foi um discurso interessante. Então esses são os principais discursos que eu gostaria, né, de comentar nesse nosso programa. Repito, se teve algum discurso, né, nos 2 primeiros dias que você gostaria de ter visto abordado aqui, né, comenta lá no site do Xadrez Herbal, diz o porquê, né, que você achou interessante, que você achou mais pertinente. Repito que o discurso da Turquia a gente vai ver semana que vem, com mais detalhes, e os discursos latino-americanos vão ficar com a Silvia e o Matias, e agora eu passo a bola para eles. Olá, amigos do Xadrez Verbal, aqui Silvia Colombo, falando de casa, depois de assistir a longa maratona da Assembleia Geral da ONU, e estou enviando aqui um breve comentário das participações de Javier Milei, presidente da Argentina, em sua segunda participação nesse fórum, e a de Gustavo Petro, que chega à sua última participação, uma vez que este é o seu último ano de governo. Vamos ao Milei.
Milei usou a tribuna da Assembleia Geral para abrir fogo contra a própria ONU. Ele disse que a organização se desvirtuou, tornou-se um aparato de burocratas e precisa de uma reforma imediata para extinguir programas ineficazes e parar a ingerência em países soberanos. A proposta dele é voltar ao básico, ou seja, manter a ONU focada apenas em questões de segurança e no fim de guerras, sem agendas que, na visão dele, gastam muito e entregam pouco. No eixo doméstico mundial, Milei apertou 3 teclas. Primeiro, migração. Chamou a imigração irregular de invasão, associando-a à desordem e à criminalidade. Segundo, Estados Unidos. Ele fez um aceno direto a Donald Trump, elogiando a linha dura na fronteira e o receituário econômico como caminho para a prosperidade e a segurança. E em terceiro, Oriente Médio. Ele reafirmou o apoio total a Israel, cobrou a libertação dos reféns do Hamas e não criticou as operações israelenses em Gaza. Ou seja, foi bastante coerente com a sua posição até agora sobre esses temas. Trazendo a pauta para a Argentina, Milei cobrou que a comunidade internacional cumpra as ordens de captura relacionadas ao atentado da AMIA em 1994. No conjunto, Milei transformou a vitrine da ONU num manifesto. Menos multilateralismo, mais alinhamento com Washington e Jerusalém e uma leitura de segurança que conecta fronteira, terrorismo e soberania. É a mesma assinatura que ele mostra fora do púlpito, mas agora carimbada aí nesse palco central da diplomacia mundial. Passemos agora para o Gustavo Petro. Gustavo Petro entregou um discurso de alto impacto, como sempre, né? Petro tem uma retórica muito forte, muito boa, muito convincente, o que não se reflete exatamente em boas políticas públicas, né? Ele é muito criticado na Colômbia, a gente já falou disso no Xadrez várias vezes, por ser bastante inábil politicamente, mas de discurso ele é muito bom. E nesse discurso da ONU ele manteve o dedo em riste para apontar as hipocrisias do sistema internacional em geral. Começou por Gaza. Disse que a humanidade tem de parar o genocídio e que a ONU precisa agir de forma mais veemente, inclusive com uma força internacional autorizada pela Assembleia. Em seguida, ele mirou Washington, cobrou uma responsabilização pelos mísseis lançados contra as embarcações no Caribe, que, segundo ele, mataram jovens pobres imigrantes, alguns deles colombianos. Falou em abrir um processo criminal contra Donald Trump por conta dessas ações. E no tema imigração, ele foi taxativo. Imigrantes não são delinquentes. E fez uma crítica direta à política de criminalização das fronteiras. Petro também atacou a guerra às drogas, disse que mísseis não vencem o narcotráfico e voltou a fazer a conexão clima, desigualdade e dívida. Ou seja, o Sul vem pagando a conta enquanto o Norte mantém o consumo fóssil desenfreado. Em suma, um discurso duro, muito parecido com o que ele vem mantendo desde o início do governo, pedindo mais ação da ONU e expondo o padrão seletivo com que o mundo tem decidido quem merece direitos, segurança e reparação. Petro foi muito bem nesse discurso e foi elogiado. Enfim, esse foi um pequeno resumo dos discursos dos mandatários da Argentina e da Colômbia que eu pude acompanhar. Até a próxima semana, um abraço. Gabriel Boric e Yamandu Orsi chegaram à Assembleia Geral da ONU em situações opostas. Enquanto o mandatário chileno se despede do cargo em março do ano que vem, o presidente uruguaio assumiu o posto em março deste ano. Boric abriu seu discurso relembrando os 80 anos das Nações Unidas e do Nobel de Literatura outorgado à sua compatriota Gabriela Mistral, também em 1945. Em seu discurso, Boric denunciou a crise humanitária na faixa de Gaza, lembrando que o Chile tem a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio, e também apontou contra a guerra na Ucrânia.
Também citou o escritor franco-argelino Albert Camus, recordando a experiência da Segunda Guerra Mundial, e citou a Aliança pela Defesa da Democracia junto ao Brasil, Colômbia, Espanha e Uruguai. Destacou o Chile como um país tricontinental, valorizando a extensa costa com mais de 7.000 quilômetros e a sua vocação antártica. Por fim, defendeu a candidatura da ex-presidenta chilena Michelle Bachelet e atual comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Secretaria-Geral da ONU, que estava presente no plenário. Já Yamandu Orsi começou seu discurso valorizando a estabilidade e a transição democrática do Uruguai. Também condenou toda forma de terrorismo e criticou a máxima do general prussiano von Clausewitz, de que a guerra é a continuação da política por outros meios, recordando que o seu país é reconhecido pela vocação pela paz. Também fez referência à crescente tensão geopolítica e o aumento dos conflitos do mundo, apontando que nenhum Estado pode exercer a barbárie sobre nenhuma população civil, menos ainda contra pessoas especialmente vulneráveis e indefesas. E finalizou recordando o saudoso ex-presidente José Pepe Mujica, com a seguinte citação: "A tolerância é fundamento para conviver em paz." Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Is he behind that tree? Oh, Bobby, Bobby, where can you be? Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje, quase como uma continuação da coluna passada, eu queria trazer aqui um pouquinho de uma notícia que foi veiculada essa semana sobre a ajuda dos Estados Unidos à Argentina. Bom, Trump, né, sempre aí, nas paradas de sucesso, né? Agora a gente, inclusive, tem que lidar com a aproximação dele com o Lula. Brincadeira, tá, gente? É evidente que, na verdade, em se tratando de tarifaço, é bom até que tenha essa aproximação mesmo, para que a gente não precise sentir tanto os efeitos das tarifas que tanto comentamos aqui nesse espaço. Mas, retomando, na semana passada eu falei bastante sobre aquela matéria que saiu com a classificação, o ranking das moedas que mais valorizaram e mais desvalorizaram, e os três países que mencionei foram os Estados Unidos, Brasil e Argentina, sendo que muito mais foco nos Estados Unidos e no Brasil, mas a Argentina, obviamente, qualquer desvalorização é preocupante, porque a economia argentina, há bastante tempo, é muito dependente de vou pedir aqui uma licença poética, né, uma espécie de dolarização, mas a âncora cambial é uma praxe, por assim dizer. E, portanto, notícias de desvalorização são preocupantes, em que pese, dado o roteiro econômico seguido pelo Milei no último ano e nos últimos meses, também um pouco necessário, por mais paradoxal que isso seja. E aí que eu vou tentar explicar um pouco essa questão. O Milei, quando entrou, né, como a gente já falou algumas vezes, teve muito apoio do mercado, porque prometeu aquela cartilha bem básica de contenção de inflação, de reduzir déficit, enxugar gastos e, portanto, teve muito esse apoio justamente para que a Argentina saísse, né, enfim, desse processo inflacionário que tanto corrompe, tanto prejudica a população. Nos últimos meses, essa situação ela foi colocada em risco por várias questões, mas alguns elementos foram muito centrais e decisores para o enfraquecimento político do Milei, o que automaticamente leva a uma perda de expectativa dos mercados, que tem impactos econômicos, que também falamos isso na semana passada. Tanto o escândalo de corrupção com a irmã, quanto a perda das eleições regionais, isso tudo enfraqueceu, fazendo com que essa manutenção aí de uma moeda valorizada, ela
tivesse um componente artificial, no sentido de foi necessário injetar reservas dentro da economia, sendo reservas essas já muito escassas, o que prejudica, porque afinal de contas você está ali reduzindo gasto, fazendo dívida, né, vendendo título para tentar se financiar de alguma forma, mas você tem que dar ali uma espécie de garantia, e as reservas, sem dúvida alguma, são uma garantia, e queimar reservas é também queimar capital expectacional, por assim dizer, né? E isso se reflete nos indicadores de mercado. Então, a gente tem aí uma situação em que, olha, ao mesmo tempo que você tem uma desvalorização, é quase como se você precisasse de mais para que você não precise queimar reservas para você garantir a economia, enfim, garantir alguma estabilidade econômica. E, portanto, a economia argentina acaba meio que ficando numa sinuca de bico aí do que fazer, e as ajudas externas que acabam se materializando nesse sentido como algo necessário, não sei se necessariamente desejável, mas sem dúvida necessário para que possa, de alguma forma, controlar os efeitos deletérios de uma desvalorização cambial, ainda que é necessária para, enfim, você não precisar ficar queimando reserva para você manter aquele valor do câmbio. E, nesse sentido, quem entra justamente os Estados Unidos com um tweet do secretário americano falando sobre ajuda. O Trump disse que o Milei está fazendo um ótimo trabalho, não precisa exatamente de um socorro, mas fica ali subentendido que sim, poderá haver uma ajuda, seja por compra de títulos, seja por swap cambial, mas algo no sentido de injetar dólar na economia para tentar contribuir com a economia argentina e evitar um colapso, até porque há uma aproximação das eleições e, obviamente, parte aí do interesse norte-americano é que o Milei siga por uma questão de afinidade e apoio político. A novidade nesse sentido é porque tem bastante tempo que os Estados Unidos não oferecem um pacote tão vultuoso e uma ajuda tão, enfim, determinística, por assim dizer, né? A última vez foi lá na crise da tequila, nos anos 1990, entre 1994 e 1995, o que demonstra aí uma vontade e um apoio bem emblemático do governo norte-americano para o nosso vizinho argentino. As expectativas é que, de alguma forma, essa ajuda consiga controlar o objetivo fim, que é o controle inflacionário, até porque os recursos internos, como, por exemplo, um aumento bem grande da taxa de juros, eles não só têm um teto de atuação, quanto também têm um prejuízo, por assim dizer, à economia. A gente sabe aqui que aumentos das taxas de juros são bastante prejudiciais para o crescimento econômico. Então, essa é a situação da economia argentina e do apoio econômico do governo norte-americano, que, posso fazer aqui uma síntese, mirou seus olhos para os vizinhos mais ao sul nessa última semana, o que podemos aí aguardar cenas dos próximos capítulos, quais serão as medidas para nós aqui abaixo nos trópicos. É isso, pessoal. Uma ótima semana e até semana que vem. E antes de passarmos para a música de encerramento, fica a lembrança de que não teremos programa na semana que vem, por motivos de força maior, e voltaremos na semana seguinte. E nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, recebemos a notícia do falecimento da ativista afro-americana Assata Shakur, aos 78 anos, em Cuba. Ela que estava asilada na ilha desde 1984 por conta do seu envolvimento com o Partido dos Panteras Negras. E é em sua homenagem que nós encerraremos o programa com A Song for Assata, do álbum Like Water for Chocolate, do rapper Common, lançado em 2000, quando ele teve a oportunidade de conhecer a Assata Shakur pessoalmente.